Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar como é que vocês conseguem, através da corrida, da caminhada, reduzir a sua resistência insulínica. É muito frequente elevação dos níveis da glicose no nosso sangue e eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a melhorar esse controle da glicose e evitar a tão temida diabetes. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista. Meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que vocês conseguem assumir essa responsabilidade pela própria saúde e, pontualmente, melhorando o comportamento, melhorando atitudes que vão melhorar a sua saúde, prevenir as doenças e melhorar a sua qualidade de vida. Quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal? Tem aqui na descrição o meu site, os vídeos anteriores e minha página na Amazon. Tem conteúdo lá que tenho certeza que pode melhorar o controle da saúde de vocês. Então vamos, como é que vocês conseguem reduzir o quadro de resistência insulínica? Quando a gente está com excesso de peso corporal, pode ser que tenha uma história familiar de resistência insulínica ou diabetes, ou você tem um comportamento alimentar inadequado. O que acontece? Os níveis de glicose no seu sangue vão progressivamente aumentando ao longo dos anos. E isso exige que o seu pâncreas tenha que produzir mais insulina para conseguir, aos poucos, ir reduzindo essa glicose e não permitindo que essa glicose permaneça alta ao longo do tempo. Só que o seu pâncreas ele não consegue sustentar esse controle da glicose de uma forma efetiva. Então você tem progressivamente aumento do nível de insulina com um progressivo aumento da glicose até um determinado ponto que o seu pâncreas está incapaz de conseguir controlar essa glicose de uma forma efetiva e aí sim, você pode ir aumentando mais exponencialmente essa glicose até vir a desenvolver diabetes. Como é que você sabe se você tem resistência insulínica ou não? Através do exame de sangue. O exame de sangue, ele nos fornece a glicemia de jejum. Se tiver acima de 100, você tem um quadro de resistência insulínica. Se tiver acima de 126, você já configura um quadro de diabetes. A hemoglobina glicada é o comportamento da sua glicose nos últimos 3 meses. Acima de 5,8, resistência insulínica. Acima de 6,5, já dá o diagnóstico de diabetes. Então, são 2 exames fáceis de serem realizados através do exame de sangue que vão determinar como é que você está ou não com quadro de resistência insulínica. Um sintoma clássico, que muitas vezes não precisa nem de exame de sangue, você pode fazer aí agora mesmo da sua casa. Olha no espelho, vê no seu pescoço, vê nas suas axilas, na sua virilha, se você tem um escurecimento. Esse escurecimento a gente chama de acantose nigricans, que tem também relação com o quadro de resistência insulínica. Então, vocês podem ver que não só a sua circunferência abdominal, não só o escurecimento da pele, junto com o exame de sangue, a gente consegue determinar se você tem um quadro de resistência insulínica. Então, isso já é o primeiro passo. Então, como é que você consegue minimizar o risco de vir a se tornar diabético? O primeiro passo é em relação à alimentação. Você precisa ajustar 2 coisas da sua alimentação. A quantidade de nutrientes, a quantidade de calorias que você consome ao longo do dia. Ou seja, se você está consumindo mais do que você precisa, você está aumentando a probabilidade de vir a desenvolver resistência insulínica e futuramente diabetes. E se você está consumindo excessivamente carboidrato, principalmente carboidratos simples, açúcar, você também tem uma maior probabilidade de desenvolver resistência insulínica e futuramente diabetes. Sobretudo se na sua família você tem uma probabilidade maior de desenvolver o diabetes, se você tem história na família de diabetes. Então a gente sabe que a nossa alimentação, ela sim tem impacto nesse desenvolvimento. Então você precisa reduzir a carga de calorias que você consome e diminuir a quantidade de carboidratos simples que você está consumindo, principalmente o açúcar. Isso é o primeiro passo para você reduzir essa probabilidade. O segundo passo para você reduzir isso, através da alimentação, é consumir alimentos ricos em fibra. Isso é ótimo para reduzir, retardar essa absorção da glicose. Exemplos de fibras na sua alimentação, o clássico é a aveia, são as saladas. Isso vai reduzir essa absorção da glicose de uma forma rápida. Isso sim vai te ajudando a reduzir o quadro de resistência insulínica. Além do consumo dos alimentos na forma integrais, que tem uma menor absorção, um menor impacto na sua glicemia logo após que eles são ingeridos. Então, esse é o primeiro passo da sua alimentação. E como é que o exercício consegue reduzir o nosso quadro de resistência insulínica? Quando a gente está fazendo exercício, quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo,
os nossos músculos se alimentam de glicose para fazer a produção de energia, para fazer a contração muscular. Então, se você tem níveis de glicose aumentados, quando você se submete ao exercício físico, você faz o seguinte: você começa a absorver essa glicose sem a necessidade de insulina. Assim, você está reduzindo o quadro de resistência insulínica, porque você está conseguindo captar essa glicose, esse excesso de glicemia que está circulando no seu sangue, e o músculo utiliza essa glicose para a produção de energia. Então, por isso que o exercício é um excelente instrumento para a redução, para a prevenção dos quadros de diabetes e até para o tratamento das pessoas que já têm a diabetes estabelecida. O exercício, ele impede, ele dificulta que eu aumente a glicose, porque ele está consumindo essa glicose para fazer a contração muscular. Então, exercícios aeróbicos são excelentes para você reduzir sua glicemia. Seja caminhada, seja corrida, seja o ciclismo. Então, se você não faz nenhum tipo de exercício e você está com quadro de resistência insulínica, saiba que o primeiro passo vai ser você começar a introduzir de uma forma muito preliminar ainda, 10, 15, 20 minutinhos, para que você já comece a ter impacto positivo na sua glicose. Além disso, o exercício, aliado com a alimentação que eu falei com vocês, vai te levar a uma perda de peso corporal. Mais um fator que vai te auxiliar na redução da glicose no seu sangue, do quadro de resistência insulínica. Então, a alimentação, o exercício e perda de peso são os grandes pilares para você reduzir esse quadro de resistência insulínica. Uma outra estratégia que é muito positiva é você se alimentar, principalmente as grandes refeições, almoço e jantar, e não sentar logo. Você precisa caminhar. Faz depois da sua refeição, não senta logo no seu trabalho. Faz o seguinte, dá uma caminhada de 5 minutos de uma forma bem leve, que você vai estar auxiliando que essa glicose seja absorvida para a sua musculatura, sem aumentar tanto a sua glicose, sem gerar tanto impacto no quadro de resistência insulínica. Então, essa caminhada após a alimentação, você acabou de comer, faz uma caminhada leve, seja no seu escritório, seja depois que você comeu, voltar para o seu trabalho caminhando, é uma excelente estratégia para você reduzir esse quadro de resistência insulínica. Então, esses fatores vão te auxiliar a reduzir o quadro de resistência insulínica. A alimentação, a medicação muitas vezes se faz necessária, mas entendendo que se você não mudar esses comportamentos, vai ficar muito difícil você conseguir ter um controle efetivo da sua glicemia, porque a medicação tem que estar sempre sobrepondo aos seus hábitos. Isso faz com que você necessite cada vez mais medicação e, como eu falo para vocês, remédio sozinho não faz milagre. Você precisa favorecer que as medicações façam efeito e pode ser que você nem precise dessas medicações se você tiver mudança comportamental. Então, introduza a caminhada, a corrida no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai reduzir o seu quadro de resistência insulínica, vai melhorar o seu padrão alimentar e, além disso, vai te auxiliar na perda de peso corporal, de circunferência abdominal, que vai ter impacto positivo no controle da sua glicemia. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Vídeos todas as terças e quintas às 6h30 com conteúdos relevantes sobre a saúde, para que vocês possam, a partir de hoje, começar a ter essa autorresponsabilidade sobre a saúde de vocês, melhorar a saúde, prevenir doenças, melhor ter qualidade de vida. Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.